Seja como uma raiz firme, um ideal, siga o seu destino. Ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar, tire a pedra de você e veja o sol nascer. Pare, faça uma canção, abra o coração, ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor, seja irmão do teu irmão, Cristo é o nosso pão. Ser fundo do mais fundo ser, o desejo do mais belo ser, ser a paz que finge ter, o mais puro e inocente ser. Ter alguém que pinte o sol, que acorde as manhãs, ver o artista que criou e amar como ele amou. Ser fundo do mais fundo ser, o desejo do mais belo ser, ter a paz que finge ter, o mais puro e inocente ser. Ter alguém que pinte o sol, que acorde as manhãs, ver o artista que criou e amar como ele amou. Oi, gente! Como eu falo sempre, bom dia, boa tarde, boa noite, boa semana, bom mês, tudo de bom para todos vocês. É o que eu desejo para todos nós, né, minha gente? A saudade é muito grande, mas toda semana, né, a gente se encontra aí através dessa maravilha, né, que está acontecendo agora, que a gente pode se comunicar. Estou com muita saudade de vocês. Vamos comigo hoje, mais uma vez, fazendo a abertura, né, do Evangelho da Semana, do União Espírita Jundiaiense. Ai, que saudade, minha gente! Vamos cantar comigo essa abertura? Hoje nós vamos ter a nossa palestrante, né, a Eliane. É ela que vai falar sobre o Evangelho hoje. Vamos aproveitar, vamos aprender, vamos praticar, colocar em prática, né, gente? Tudo aquilo que nós aprendemos. E sendo assim, cantem comigo, como sempre, cantem o Pai Nosso, a prece que Jesus nos deixou. Todos cantando. Seja o vosso nome.
deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa tarde. Que Jesus nos abençoe, nos ampare em nossa caminhada terrena, sempre com muito amor. Hoje faremos uma reflexão da questão 886 do Livro dos Espíritos. Essa questão está contida no capítulo da Lei de Justiça, Amor e de Caridade. E também uma reflexão do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação, no item 4, o maior mandamento. Essas reflexões de hoje nos trazem a essência do amor, nos trazem um amor como fundamento da doutrina do Cristo. E o item 4 do Evangelho, o maior mandamento, foi um diálogo que ocorreu entre o doutor da lei e Jesus. O doutor da lei, buscando testar o mestre, colocá-lo em dúvida, todo aquele conhecimento que ele tinha e toda a ação que ele estava tendo perante o povo, pergunta-lhe: mestre, dentro das leis, qual o maior mandamento? Vejam que o doutor da lei pergunta dentro das leis. Por que ele faz essa pergunta dentro das leis? Porque o doutor da lei não tinha dúvidas nenhuma sobre os mandamentos. O doutor da lei era um estudioso das leis. E os judeus, eles tinham muitos mandamentos. Eles tinham o decálogo, que eram os mandamentos divinos, e também tinham as leis mosaicas, os livros de Moisés. Então o doutor da lei estudava bastante e sabia bastante sobre as leis. Na verdade, ele apenas queria colocar em prova Jesus. Então, por isso que ele faz essa pergunta: mestre, qual o maior mandamento dentre as leis? E Jesus então lhe responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu espírito, de todo o seu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus. Nesse primeiro mandamento, Jesus já nos traz a importante lição de que precisamos buscar o amor, de que precisamos fazer com que o amor nos ajude em nossa caminhada terrena. E também, neste momento, Jesus traz para a humanidade um Deus muito diferente
do Deus que os judeus conheciam. O Deus que os judeus conheciam era um Deus vingativo, punitivo, rancoroso. Era um Deus que todo o povo temia. Todo o povo precisava o tempo todo agradá-lo, fazendo oferendas, promessas, porque senão seria castigado por aquele Deus. E Jesus, então, nesse momento, quando ele traz esse primeiro mandamento, totalmente revelado com amor, né? Ele traz para aquele povo um Deus de bondade, um Deus amoroso, justo, misericordioso. Traz para a humanidade a paternidade de Deus. E a paternidade indica a aproximação do povo com aquele Deus, porque até então não existia aproximação. Vejam como eu posso ser próximo de um Deus que eu temo, que eu tenho medo, não é? Então ele traz esse pai que nos orienta, que nos sustenta, um pai educador, que nos ensina, que nos traz experiências necessárias para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento moral, e não para nos punir, não para se vingar de nós. E nós, durante a nossa caminhada, temos muitas experiências, passamos por muitas questões, muitas dificuldades, às vezes bastante dolorosas para nós, não é? Quando perdemos um ente querido, quando perdemos um filho, quando adoecemos, quando ficamos longos períodos desempregados e não temos como prover o alimento para a nossa família. São momentos dolorosos, difíceis e de dor, mas não como forma de punição. Não, são momentos, nesses momentos é que devemos ainda mais demonstrar o nosso amor a Deus, nos achegar a Ele, nos darmos a mão, nos direcionarmos com o seu evangelho, nos seus ensinamentos. É nesse momento que temos que fazer com que as nossas ações e os nossos pensamentos se voltem ainda mais para todo aquele ensinamento de amor, de bondade e de justiça. E fazer o entendimento. Entender que essas são as experiências importantes para nós e que essas experiências têm um propósito, uma intenção do Criador. Não tem aquela frase que usamos bastante: não cai uma folha da árvore se o mestre não permitir. Então, essas experiências nos fazem amadurecer, sim. Geralmente, quando passamos por experiências dolorosas, difíceis, seja elas quais forem, refazemos os nossos conceitos, refletimos mais, olhamos mais para dentro de nós, para as atitudes que temos ao nosso redor, como atuamos ou como estamos atuando no mundo, e muitas coisas que às vezes nos fazem tanto gosto, tanta vontade, quando passamos por essas experiências, elas deixam de fazer tanta importância, de ter tanta importância em nossa vida, né? Passamos a dar importância a outras coisas, não é? Passamos a dar importância àquilo que vem mais de dentro de nós do que o que está externo a nós. Então, são oportunidades enormes para o nosso crescimento, quando as entendemos, quando não nos revoltamos e quando não retomamos a ideia ultrapassada de que Deus castiga, que Deus pune e que estou passando por aquilo porque Ele está me punindo, me castigando.
não é? Quando não retomamos essa ideia e começamos a nos cobrar, a nos fazer pergunta e fazer pergunta para Deus. Por que, Deus, você está fazendo isso comigo? Por que comigo? Eu não mereço. Você está sendo injusto? Não é? Por que comigo? Então, esse entendimento que temos que ter é de, primeiramente, não retomarmos esse pensamento e essa ideia de que Deus pune, de que Deus castiga, né? E sim nos voltarmos para o Deus que hoje conhecemos, que já conhecemos há tantos anos, não é? Um Deus de bondade e de justiça. Essa é a transformação que precisamos ter. E essa é a transformação que Ele nos pede. Deixemos para trás aquele Deus vingativo. Deixemos e façamos das experiências que nos são colocadas, experiências para nos ajudar, para nos transformar internamente. E nesse momento também que Jesus fala, Ele traz o desdobramento desse primeiro mandamento, nos falando, amar o seu próximo como a ti mesmo. Quando Ele fala a ti mesmo, Ele está nos pedindo a nossa mudança, o nosso entendimento interior, voltar os nossos olhos para dentro de nós. E geralmente voltamos mais profundamente os nossos olhos para dentro de nós quando estamos numa situação mais dolorosa. Infelizmente, ainda assim agimos. Infelizmente, é assim que ainda nos comportamos e atuamos aqui na Terra. E a doutrina espírita, ela vem nos ensinar quem são esse próximo também que Jesus fala? Amar o seu próximo. Quem é esse próximo? Quem são? Então a doutrina vem nos dizer que o próximo são todas as pessoas. O próximo é tudo aquilo que Deus criou. E também vem nos ensinando que precisamos nos amar. Precisamos nos amar para podermos amar o nosso próximo. Precisamos olhar para nós e descobrir quais ainda são os sentimentos, quais que eu preciso melhorar, que ainda eu não sei lidar direito, que ainda eu tenho dificuldades. Não é? Então, primeiramente, eu preciso olhar lá dentro e me perguntar, fazer as perguntas íntimas para mim mesma. Quais são os sentimentos que eu preciso melhorar, que ainda me incomodam? Quando esses sentimentos me incomodam? Em quais situações esses sentimentos surgem para mim? Porque temos muitos sentimentos, cada um de nós os seus. Por isso que fala, cada um tem que olhar para dentro de si mesmo. Tenho ódio? Tenho inveja? Tenho rancor, tenho angústia, nervosismo, medo. O que é que eu sinto e que eu preciso trabalhar? Que eu preciso ainda trabalhar dentro de mim, ir melhorando e deixando de fazê-lo, não é? E tudo isso eu tenho que fazer lembrando do ensinamento de Cristo, que falamos lá no começo. Esses ensinamentos que Cristo nos traz são ensinamentos de amor. Então, essa conversa interna conosco mesmo também tem que ser uma conversa de amor. Uma conversa doce, né? Uma conversa de auto-perdão. Sabendo que somos aprendizes. Estamos aqui na escola terrena. Estamos aqui para isso mesmo, para ir nos perguntando e nos melhorando. Claro que precisamos fazer tudo isso com a responsabilidade de darmos o próximo passo. Porque dialogamos, descobrimos,
Sabemos o que está nos incomodando, quando nos incomoda, mas precisamos dar o passo seguinte. O passo seguinte é que, na próxima vez que me encontrar na mesma situação que me incomoda, eu possa fazer diferente. Eu possa buscar o diferente e ir deixando de lado esses velhos hábitos, não é? Que muitas vezes e quase sempre nos trazem tristeza, não é? Deixando isso de lado. Então, primeiro cuidemos de nós, do nosso coração, do nosso sentimento. Precisamos fazer as pazes conosco mesmo, com quem somos, porque se não fizermos, não nos conheceremos. E nós não precisamos fingir que somos perfeitos. Fingir para quem? Só se for para nós mesmos. Porque sabemos que Deus sabe das nossas imperfeições, não é? E também, novamente, não é um Deus que vai nos punir por isso. Não. Pode nos trazer experiência para que nos ajude a aprender tudo isso, mas não vai nos punir. Então, não precisamos fingir que não sentimos medo, tristeza, desânimo, raiva, ódio. Não precisamos fingir. O que precisamos é fazer diferente, né? É irmos cada vez mais tentando até conseguirmos deixar aquilo de lado. Isso sim, isso precisamos, não é? Quando entendemos quem somos, não é? Acho que a gente tem muito mais possibilidade de respeitar aquilo que o outro também sente, né? Porque o outro é nosso irmão. O outro também está na escola terrena aprendendo. Também é um ser que tem suas dificuldades, os seus sentimentos. Então, quando nos entendemos, passamos a entender, temos mais possibilidade de entender o outro, de proporcionar para o outro mais doçura também, mais amor, naquilo que ainda ele também não faz direito. Então, santificar o nome de Deus é irmos realizando sempre o melhor que pudermos, dentro de nós mesmos, com as nossas tarefas e deveres aqui na Terra. É ir fazendo a nossa parte na obra da criação, com alegria, com entrega, com disposição, mesmo nos momentos mais difíceis. Santificar o nome de Deus é amar tudo aquilo que nos rodeia, tudo aquilo que Ele criou. Amar os animais, a natureza, os vegetais, nosso próximo. Amar o nosso próximo é amar todas as criaturas. Às vezes temos a ideia desse amor mais próximo de nós, não é? Somente a nossa família, somente aqueles que nós temos mais afinidade, não é? Mas Jesus trouxe para nós esse amor ampliado, um amor que é para todas as pessoas, para todo aquilo que faz parte da criação. E amar a todos igualmente. É esse exercício que temos que ir fazendo. Amar todos igualmente. Não é fácil? Não, não é fácil. Mas é possível e podemos. A essência está dentro de nós. Somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, temos essa essência dentro de nós. E o Evangelho nos traz ainda uma outra grande lição, que é a caridade. A caridade que nos oportuniza e nos ensina a amar a Deus e o nosso irmão. A caridade como instrumento
para realizarmos as mudanças em nós. Viver com o outro, né? Nos relacionarmos com o outro, nos faz essa mudança, nos oportuniza para essa mudança. E Kardec, na questão 886 do Livro dos Espíritos, indaga: qual o sentido da palavra caridade? Que eu vou ler aqui no livro, que é tão bela, tão bonita e complementa tudo isso que a gente vem falando do amor, porque essas lições são sobre o amor. Então, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe tudo o bem que nos seja possível e que nós desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras, diz Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, seja eles nossos inferiores, nossos iguais ou os nossos superiores. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É isso que aprendemos quando temos a oportunidade de praticar a caridade, de sermos benevolentes, indulgentes, que perdoemos. É isso que é também a grande lição que o Evangelho nos traz, que Jesus nos trouxe, que possamos ser caridosos, que possamos amar a todos igualmente. E eu queria terminar hoje, essa tarde, esse momento, essas nossas reflexões, com o belo cântico do apóstolo Paulo aos Coríntios, que fala de amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entre o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Que possamos, sempre ligados ao Evangelho, construir dentro de nós esse amor a todas as criaturas, igualmente a todas as pessoas. Uma boa tarde a todos vocês. Nossa, como aproveitamos tanto hoje, né, gente? Que maravilha que foi. Que bom a gente poder, na residência da gente, ter esse evangelho maravilhoso, aproveitando a oportunidade com a nossa família, né? A gente fica em casa, já pensou que coisa boa que nós estamos assistindo? Temos certeza do quanto nós estamos aproveitando com esse evangelho. Não percam, gente, não percam mesmo, continuem assistindo, né? Toda vez, todos que puderem, assistam o Evangelho, que vale a pena fazer o Evangelho na sua residência, para a sua família e para o mundo todo, não é verdade? Então vamos cantando aqui o encerramento, aí nosso irmão Joaquim, como sempre, filmando, com aquele carinho dele, o Joca, também aí, né? Todos trabalhando, procurando fazer o melhor
de cada um de nós. Vamos sempre em frente, com Deus no coração e com Jesus, não tem o que possa. Né, gente? Vamos cantando então a prece de Francisco de Assis? Cantem comigo, encerrando. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar